gente fala também em relação ao ciclo da borracha. Então, vamos lá. É importante lembrar que o ciclo da borracha foi um ciclo muito curto. Teve aí duração do quê? Mais ou menos 30 anos, final do século XIX, início do século XX. O que foi esse chamado ciclo da borracha, Saulo? No caso, pensando em relação ao norte do nosso país. No norte do nosso país, o que nós temos? A floresta amazônica. Na floresta amazônica, na região que nós conhecemos como várzea, região que ela fica alagada no período das cheias, existe uma espécie de vegetação conhecida como seringueira. A partir dessa seringueira, consegue-se extrair o látex. E com esse látex, consegue-se produzir a borracha. A condição é a seguinte: essa seringueira, ela era exclusiva do Brasil, exclusiva da Amazônia. Não tinha em nenhum outro lugar do mundo. Aí você pode estar se perguntando, se não tem outro lugar do mundo, Saulo, não tem concorrência. Exato, era para ser dessa forma. Mas, o que aconteceu no nosso país? Um botânico inglês chegou ao nosso país e acabou o quê? Roubando essas sementes, as sementes da seringueira. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, o que tem a ver um inglês roubar a semente de seringueira? Sendo que a condição da Inglaterra, por exemplo, tem uma condição climática muito diferente do nosso país. Ele vai plantar lá, não vai dar certo. Mas é importante lembrar que o Reino Unido, na época, ainda era a grande potência do mundo. Ele tinha o quê? Ele tinha suas colônias localizadas na Ásia, como na Índia, por exemplo. Ah, então no caso, pensando na Índia, pensando no sul da Índia, vai ter uma condição parecida com a do Brasil, e se ele plantar nessa área ou outras regiões ainda do Sudeste Asiático, por exemplo, vai dar certo. Não só vai dar certo, como deu certo. Então, com isso, o Brasil deixou de ser exclusivo na produção de borracha. Olha só, foi por meio de uma... Na época não existia essa expressão, né? Mas é como se a gente falasse uma biopirataria. Vamos colocar nesse sentido. Então, o ciclo da borracha, ele teve uma ascensão muito alta, um enriquecimento gigantesco. Mas, quando a gente começa a analisar essa condição, graças ao que a esse roubo, vamos falar dessa forma, por esse inglês, para plantar em outras regiões do mundo, realmente acabou fazendo com que esse ciclo entrasse em decadência muito rápido. Então, teve uma ascensão muito rápida, mas uma queda muito rápida ao mesmo tempo. Tanto é que decidiu-se construir uma ferrovia chamada Madeira-Mamoré para fazer com que escoasse com mais velocidade essa quantidade de borracha que era produzida, mas nem chegou a funcionar porque realmente acabou entrando em decadência. E em relação ao Reino Unido, não tinha como competir. O Reino Unido tinha uma articulação muito maior do que os portugueses no que tange a comercialização, a utilização disso para a Revolução Industrial e assim por diante. Então, realmente, o Brasil não conseguiu competir com essa superpotência. Depois, aí a gente fala sobre o café. Quando a gente comenta sobre o café, o que é importante ressaltar? O quanto o café, ele também teve uma grande participação e uma grande transformação no nosso território. Principalmente quando a gente analisa o Sudeste, especificamente o estado de São Paulo. Tanto é que, para muitos, o estado de São Paulo transformou-se no estado mais rico da federação justamente por conta do café. Por quê, Saulo? O que o café tem que ele possibilitou tudo isso? Vamos analisar. Primeiro ponto, o café é considerado uma cultura que tem pouco desperdício. Então, é uma cultura mais fácil. A partir disso, tem ali os cafezais, tira o café e tem essa comercialização. O produto, ele acaba sendo bem visto no mercado internacional e também um preço bastante elevado, o que fica mais rentável quando nós pensamos nesse comércio internacional. Além disso, quando a gente começa a pensar nesses ganhos que o café tiveram, principalmente no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, bem como no Oeste Paulista, que também, principalmente no Vale do Paraíba, é uma região que possui uma condição de solo de terra roxa. Esse solo de terra roxa, que na verdade é uma terra vermelha, é que foi uma tradução equivocada, que no caso seria roja, que é vermelho em espanhol, não sei como que é a pronúncia, mas enfim. Então, aí é um solo que ele possui uma fertilidade bastante significativa, o que facilita nessa produção do café que eu estou comentando com vocês. Então, aí esses
que eram os chamados barões do café, que eram os donos de diversas fazendas de café, o que eles pensaram? Eles falaram assim, olha, bom, a gente está tendo um lucro muito expressivo com a comercialização do café no mercado internacional. Só que a gente quer mais. O que a gente vai fazer? A gente vai poder criar uma infraestrutura para fazer com que o café que seja produzido chegue mais rapidamente até o Porto de Santos, porque dali parte para o mercado internacional. Ah, então vamos construir ferrovia, porque daí por meio da ferrovia vai chegar mais rapidamente. Essa foi uma ideia? Foi uma ideia. Além da ferrovia, também é importante lembrar que ao longo da ferrovia existem as estações ferroviárias, os pontos de parada desses trens, das locomotivas. E o que começou a acontecer nesses pontos de parada? Começou a ter uma povoação muito grande nesses pontos de parada, o que possibilitou a fundação de cidades. Ah, então as cidades começaram a surgir ao longo das estações ferroviárias, Saulo, exatamente. Além disso, os barões do café, além da ferrovia, também começaram a ter um investimento maior em relação à eletricidade, também em relação à comunicação. Então, comunicação, eletricidade, ferrovia, implantação de cidades, isso possibilitou um dinamismo econômico muito grande e um desenvolvimento econômico muito grande. Foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que, quando a gente começa a pensar nessas infraestruturas, elas acabam sendo o quê? Mais do que necessárias para uma indústria. A indústria precisa de um meio de transporte para poder evacuar a sua produção, precisa de energia elétrica, precisa de comunicação. Ah, então começou a preparar um terreno, vamos falar dessa forma, para fazer com que mais facilmente as indústrias começassem a ser implantadas ao longo do estado de São Paulo? Exatamente. Tanto é que isso faz com que muitos acabem fazendo essa afirmação. O estado de São Paulo é o que é justamente por conta dessa grande quantidade, desse grande sucesso que teve a partir do café e que isso possibilitou a urbanização, a industrialização, depois pensamos em comércio, serviço e assim por diante. Na verdade, a partir das estações ferroviárias também já começou o comércio e serviço, até porque estamos falando de populações que estão naquela área, que começa a ter a fundação de cidade, automaticamente o comércio e o serviço já começam a ser movimentados. Então, pessoal, os ciclos econômicos, sem dúvida nenhuma, eles contribuíram sobremaneira para a formação territorial do nosso país. Então, agora a gente encerra essa parte, pensando nessa formação territorial, e logo em seguida eu vou comentar com vocês em relação à condição de regionalização no nosso país. Olha só. Então, vamos lá. Falar sobre regionalização no nosso país. O que significa regionalizar, Saulo? Regionalizar significa dividir em regiões. Esse é o significado. Dividir em regiões vem a famosa expressão por que você vai dividir em regiões? O que faz com que, o que você tem em comum que vai fazer com que você divida em regiões? Pode ser os mais diferentes aspectos, pessoal. Eu posso pensar em fazer uma regionalização por meio econômico? Posso. Posso pensar em fazer uma regionalização por meio das religiões que possuem um dado país? Posso. Eu posso fazer da maneira que eu quiser, desde que faça sentido, desde que dentro dessa área que ela acabou sendo regionalizada exista algo em comum. E, quando nós falamos nessa condição de dividir em regiões, quem é que aparece no nosso país? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão que é o grande responsável por fazer com que existam essas diferentes regionalizações no nosso país. E é importante lembrar que, ao longo dos anos, a regionalização ela acabou sofrendo transformações. Se hoje a gente conhece as 5 macro-regiões do nosso país, aí você deve se perguntar, será que sempre foi assim? Será que sempre foi desse jeito? Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Ou será que ao longo do tempo ele foi sofrendo modificações? Foi sofrendo modificações, olha só. Então, olhem para o mapa da esquerda, primeiramente. O mapa da esquerda foi a primeira regionalização do IBGE, ela é datada de 1940. E a gente começa a perceber várias diferenças comparando com a atualidade. Por exemplo, no caso, estão visualizando que o estado do Mato Grosso não era dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Ah, é, Saulo, verdade. Outro ponto, estão vendo que o Mato Grosso também contemplava o estado de Rondônia? Ah, é, Saulo, nem tinha o estado de Rondônia ainda? Exatamente. Estão vendo também
que o estado de Goiás, aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, Goiás com a letra Z? Antigamente era assim, o que era bastante estranho, na verdade, mas antigamente era assim a ortografia. No caso, em relação ao estado de Goiás também, a gente não visualiza o quê? O estado do Tocantins, que existe na atualidade. Então, a gente começa a perceber o que? Várias diferenças no que tange essa formação. Estão vendo também que, em relação ao Acre, está escrito território do Acre? Ah, Saulo, eu vi. O que isso significa? Vamos lá entender um pouco melhor. Essa classificação, ela existia no nosso país. Lembrando, existia, não existe mais. Tanto é que nós falamos como no nosso país? Falamos em município, falamos em estado, falamos em união, que é o governo federal, pensando aí no Brasil. É dividido dessa forma. Antigamente, existia essa classificação território. E o que significa, Saulo, território? Território é quando existe uma porção delimitada de terra, mas dentro dessa porção delimitada de terra não existia governo estadual. Ah, mas aí, quem que acabava liderando o poder executivo nessa área, Saulo? Era alguém que era determinado pelo governo federal. Então, alguém do governo federal nomeava uma pessoa responsável para ficar como se fosse o governador, vamos falar, desse território. Então, novamente, o que difere um território do Estado é que o território ele não tinha algum governador que fosse eleito pela população. Não, essa pessoa que estava ali no poder administrativo, no poder executivo, era alguém que era nomeado pela União, conforme eu comentei com vocês. E, novamente, essa categoria, conhecida como território, ela não existe mais. Continuando. Ainda, analisando aí o mapa da esquerda, de 1940, o que a gente percebe também? Saulo, não estou vendo aí, por exemplo, o Roraima, não estou vendo também o Amapá. Exatamente, vocês não estão vendo, até porque, na época, ainda não existiam. Estão percebendo o quanto o leste ele tinha uma formação muito mais sólida e quanto o oeste do nosso país ele acabou sofrendo mais transformações ao longo do tempo? Saulo, até porque isso acaba sendo uma prova do quanto realmente o leste do Brasil acabou ficando muito mais ocupado comparando com o oeste e ainda é assim nos dias de hoje. É uma condição histórica, que conforme eu estou comentando com vocês. E no que diz respeito à regionalização, olha só como era a regionalização no nosso país em 1940. Era dividido em norte, nordeste, centro, era dividido em este, Saulo. Este, na verdade, é leste, é o mesmo significado. Este, leste, tanto faz. E também em relação ao sul. Estão vendo também que em relação ao sul nós temos o estado do Rio de Janeiro e que no caso nós temos o Distrito Federal no estado do Rio de Janeiro? Tá brincando, só não. Até porque existiu uma época que o Rio de Janeiro era a capital do nosso país. É verdade, Saulo. Então é por isso que está marcado desse jeito? Exatamente. Vale lembrar que anteriormente ao Rio de Janeiro, Salvador era a capital do Brasil. Então isso foi passando. Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro e na atualidade nós temos Brasília. Olha só para o mapa da direita. O mapa da direita, ele é de 1970. Então a gente já começa a perceber o que? Certas transformações no que tange essa regionalização. É importante lembrar o seguinte também, pessoal. Essa regionalização de 1940, que é o da esquerda que vocês estão visualizando, o que acontece com ela? Ela foi pautada em fisiografia. Você falou grego, Saulo. Vamos lá. Foi feita uma regionalização de acordo com o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. Em outras palavras, os aspectos humanos não entraram na primeira regionalização do IBGE. Não entraram, Saulo? Não. Os aspectos humanos ficaram de fora. O IBGE decidiu fazer essa regionalização de 1940 conforme as condições fisiográficas que eu comentei com vocês. Mas aí, Saulo, depois disso mudou? Depois mudou. Quando a gente olha para a regionalização de 1970, as condições fisiográficas elas são levadas em conta também. Mas essa condição social, essa condição humana, econômica, cultural e assim por diante, elas também são levadas em conta. Então, existe essa diferença quando a gente pensa no motivo, o que fez com que regionalizasse de uma ou de outra forma. Depois, então, olhando para o mapa da direita de 1970, aí fica claro que já tinha o quê? O território de Rondônia, por exemplo, assim como o território de Roraima, assim como o território do Amapá. O Acre deixou de ser um território, passou a ser o quê? Um estado da federação.
Quando a gente olha para Goiás, Goiás ainda não tinha o quê? A divisão com Tocantins. Estão vendo que o Distrito Federal mudou de lugar? Ah, é, Saulo, até porque você comentou antes era Rio de Janeiro, agora é Brasília, exatamente. No Rio de Janeiro, vocês visualizam também que tem uma porção ali chamada de GB, que é o quê? É a abreviação de Guanabara. Então, ficava ali a Guanabara localizado. Então, pensando aí nessa divisão, nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ah, Saulo, então essa divisão aí tem pouquíssima diferença quando comparado com uma regionalização que a gente conhece na atualidade. É verdade. Basicamente, é o que? A divisão do estado do Mato Grosso, bem como a divisão do estado de Goiás, em Goiás e Tocantins, e Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente olha para a regionalização na atualidade, nós temos esse formato, conforme nós estamos visualizando. Novamente, que eu havia adiantado já para vocês, nesse formato não existe território. Isso é importante lembrar, pessoal, não existe território. Tanto é que o último território no nosso país, e que ele acabou deixando de existir com a Constituição de 1988, foi o quê? Foi Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, quando a gente analisa também Roraima, Amapá, eles deixaram de ter essa categoria conhecida como território e passaram a ser o quê? Passaram a ser o Estado. Só que no caso de Fernando de Noronha não passou a ser um Estado, ele passou a pertencer a um Estado, no caso, pertence ao Estado de Pernambuco. Então, essa regionalização que vocês estão visualizando, que é a atual, ela pode sofrer modificações, Saulo? Dependendo da situação, pode, pessoal. Essa regionalização que a gente visualiza, nada impede de amanhã ou depois sofrer algum tipo de transformação. Lembra que no início dos anos 2010 houve um plebiscito no estado do Pará para fazer com que o estado do Pará sofresse modificações territoriais, que ele fosse dividido em 3 estados? Tá brincando, só não, isso aconteceu. Só que no caso, em relação a essa condição de plebiscito, o plebiscito não ganhou. Então, fez com que a minoria da população do estado do Pará não tivesse interesse em fazer essa divisão, mas isso foi feito. Tanto é que um plebiscito pergunta para a população o que ela quer e depois isso pode ser votado no Congresso para saber se de fato vai existir uma divisão. Vai que amanhã ou depois aconteça algo dessa natureza e dependente, ou Pará, ou Amazonas, enfim, qualquer estado da federação acabe sofrendo ou recebendo, né, sofrendo é meio pesado, acabe recebendo essas modificações territoriais, então eles podem acabar sendo remodelados, vamos falar dessa forma. Então, isso acontece. Então, ainda o mapa do Brasil é desenhado dessa forma que vocês estão visualizando, mas é importante lembrar que amanhã ou depois pode acabar ocorrendo algum tipo de transformação. Ou não também, pode ser que isso daí perpetue por, sei lá, mais 50 anos, por exemplo, mas é difícil de dizer. O importante é lembrar disso, que a regionalização ela é feita porque tem algo em comum. Nesse caso, desde 1970, pensando na fisiografia, 1940 só fisiografia, 1970 fisiografia e essas condições o quê? Humanas que eu estou comentando com vocês. Além dessa regionalização do IBGE, que no caso é a regionalização oficial do nosso país, existem outras 2 regionalizações que vale a pena comentar com vocês. Olha só. Primeiro, vamos nos ater ao mapa que está localizado à esquerda. E diversos pontos nesse mapa à esquerda acabam chamando a atenção. Primeiro ponto que chama a atenção. Estão percebendo que a regionalização ela não respeita os limites territoriais dos estados? Ah, eu estou vendo, Saulo. Exato, não respeita. Então, ela acaba ultrapassando ou até não contemplando um estado em sua totalidade. Por exemplo, quando a gente olha para o Mato Grosso ele não está inteiro coberto pela coloração laranja, por exemplo. Ou ainda, quando a gente analisa o que está em azul. O que está em azul, novamente, o estado de Minas Gerais, apenas uma porção dessa coloração azul acaba o quê? Não contemplando. Ou seja, essa divisão ela não respeita os limites territoriais dos diferentes estados da federação. E aí, Saulo, essa divisão em Amazônia, Centro-Sul, Nordeste foi feita por quem? Por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. O Pedro Pinchas Geiger, ele pensou no seguinte: bom, se eu for pensar numa maneira de regionalizar o país,
é mais fácil eu pensar na condição econômica. Tanto é que essa regionalização que ele fez é chamada também de complexo geoeconômico. E o que ele pensou? Ele falou assim, bom, tem ali o nosso território, não vou respeitar o limite territorial dos estados, mas eu vou chamar de Amazônia, essa localidade que a questão fisiográfica é bastante marcante, a condição econômica é bastante marcante. Depois, vou falar sobre o Nordeste, uma região no nosso país que, por exemplo, acabou ficando, de certa forma, estagnada nesse sentido econômico. Se anteriormente era o local onde teve um desenvolvimento, por exemplo, do ciclo da cana-de-açúcar, era bastante expressiva nessa questão econômica. Salvador foi a capital do nosso país. Ao longo do tempo, ela foi perdendo força quando comparado com o Centro-Sul, por exemplo, que acabou tornando-se uma região mais dinâmica no nosso território. Então, o Pedro Pinchas Geiger, isso em 1960, década de 60, melhor dizendo, ele pensou dessa forma. É mais fácil eu regionalizar o Brasil em 3. Não precisa ficar falando, né, das 5 regiões, conforme o IBGE colocou. Ele falou assim, não, divide aí em 3 que facilita o entendimento do Brasil. Do ponto de vista econômico, não dá para negar que o Pedro Pinchas Geiger tem razão. Você olha assim, você divide em 3, analisa as condições econômicas da forma mais simplificada possível, é bem isso mesmo. Quando a gente analisa o nosso território, diga-se de passagem, não mudou tanto assim desde a década de 1960, quando a gente começa a fazer essa análise. Depois, nós temos a regionalização ao lado, olha só, comentar sobre ela. A da direita é a regionalização do quê? Do Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Diferentemente da regionalização do Pedro Pinchas Geiger, estão vendo que nessa regionalização, eles respeitam o limite territorial entre os estados? Ah, é verdade, exato. E olha só, é dividido em Amazônia, Centro-Oeste, o que chama bastante atenção aqui no Centro-Oeste, por quê? Porque o estado de Tocantins, na regionalização do IBGE, pertence ao Norte, não pertence ao Centro-Oeste. Mas nessa regionalização do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, sim, pertence ao Centro-Oeste. Depois, o Nordeste não muda, e em relação a Sudeste e Sul, é colocado como uma única região, chamada de região concentrada. Mas aí, Saulo, por que o Milton Santos e a Maria Laura Silveira decidiu colocar dessa forma? Eles chamaram de região concentrada justamente porque é a localidade do nosso país que possui esse maior dinamismo econômico, seja do ponto de vista da pecuária, da agricultura, até posso pensar em relação ao extrativismo, posso pensar em relação à indústria, posso pensar em relação ao comércio, serviços, laboratórios, centros de pesquisa e assim por diante. Então, realmente foi o local onde acabou concentrando, é a localidade do nosso país, principalmente o estado de São Paulo, que acaba tendo grande atração e grande influência quando comparado com os demais estados da federação. Então, Milton Santos e Maria Laura Silveira acabaram colocando dessa forma. Tanto é que essa regionalização é conhecida como 4 Brasis. Na visão desses geógrafos, o nosso país é um só, mas quando a gente começa a analisar essas quatro regionalizações que eles fizeram, eles acabam vendo que diferentes contrastes. E é verdade, nossa, e como é verdade isso? Tem um contraste muito grande entre a região concentrada e o Nordeste, por exemplo, ou, na verdade, qualquer um que eu comece a comparar, esse contraste ele acaba ficando bastante claro. Então, vamos ver como esse assunto que eu estou comentando com vocês, ele pode ser cobrado na prova. Olha só. Então, vamos lá. Questão da ESA, de 2015. No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos 1501 a 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividade principal ou principais. Vamos lá. A. Exploração de ouro e pedras preciosas. Foi nesse período aí do século XVI? Ah, não, Saulo, isso daí aconteceu só no século XVIII. Exato. Pedras preciosas, vale destacar? Vale. É verdade que o ciclo do ouro, o ciclo da mineração, o foco, né, era o que? O ouro. Mas também conseguia-se uma exploração, ainda que menor, mas conseguia de diamante. B. A escravização do indígena. No caso, pensando em atividade principal, foi colocado. Atividade principal, o entendimento é o quê? Como pensando na questão econômica. Até porque o próprio começo da questão coloca dessa forma. No tocante às primeiras atividades econômicas.
Na realidade, quando a gente pensa na escravidão do indígena, não é uma questão econômica, é uma questão de exploração da mão de obra. É para fazer com que não tenha que pagar uma pessoa, por exemplo, para fazer, então eu acabo escravizando. Eu vou economizar com isso, mas não significa que isso seja considerada uma atividade econômica, a menos que começasse a ter uma comercialização de escravos. C. A extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado. Ah, não, Saulo, quando a gente começa a pensar nessa criação de gado, foi bem depois disso. Quando a gente analisa a drogas do sertão, vai estar localizado no norte do nosso país. Exatamente. Então, fora também a letra C. D. Extração e comercialização do pau-brasil. Exatamente. Foi justamente isso, no chamado período pré-colonial. O cultivo de fumo do café? Não, o café foi bem depois, só meados do século quê? 19. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa D. Próxima. No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português, destacam-se. Então, vamos lá. O que fez com que o Portugal se destacasse? A. A associação Estado-Igreja e a centralização do poder? Será que isso realmente fez com que se destacasse? Pensando em essa associação Estado-Igreja? Não era o caso. Tudo bem que Portugal realmente é um país majoritariamente católico, mas a gente não pode colocar como essa condição de destacam-se. E isso é importante, pessoal. A pergunta está falando destacam-se. Conforme eu disse, até poderia existir. Mas, se isso se destaca, é outro papo. B. A política mercantilista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Pensando em relação a esses mouros, é referente ao quê? Referente aos povos provenientes do Oriente Médio, que depois foram para o norte da África, e a partir do norte da África chegaram até a Península Ibérica, isto é, Portugal e Espanha. E aí, a gente pode pensar nessa condição que destaca esse pioneirismo português? Também não. C. A centralização administrativa e a posição geográfica. Ah, aí sim. Até porque, quando a gente olha no mapa, o que acontece? Portugal ele está numa localização bastante a oeste do continente europeu. E se está bastante a oeste do continente europeu, era necessário o quê? Atravessar o Atlântico para poder chegar no continente americano. Então, essa posição geográfica, isso acaba facilitando bastante essa exploração, ainda mais que quando a gente começa a analisar esse período, foi quando começou a ter as chamadas grandes navegações? Exatamente. Então, correto aí a alternativa C. D. A ausência de guerras e ascensão da nobreza fundiária. Difícil pensar em ascensão da nobreza fundiária e difícil pensar também em ausência de guerras. Até porque aparecem palavras como ausência, toda, qualquer, toma cuidado. E a industrialização e a centralização do poder. Industrialização, falando no século XV? Não, industrialização a gente vai pensar só no século XVIII e a primeira revolução industrial ficou presa aonde? Na Inglaterra. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa C. Então, pessoal, ter em mente essas condições que eu comentei com vocês, pensando na condição colonial, pensando também nos ciclos econômicos, o quanto eles contribuíram com a formação territorial, ainda quando a gente começa a visualizar os tipos de regionalização que existem, pensando em IBGE, que é o oficial, o quanto começou a ter transformações a partir dela, pensando em outras regionalizações, como do Pedro Pinchas Geiger, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, enfim, é importante ter bastante claro isso em mente. Então, a gente encerra aqui essa nossa segunda parte da aula. E agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua e logo em seguida, aí sim, eu vou comentar sobre cada uma das 5 macro-regiões do nosso país. Até já!